Temos Apocalipse 12, verso 17. Esse verso é um verso-chave. Nós sempre estamos lendo ele, não é? Ele é muito importante em relação aos eventos finais. E o dragão irou-se com a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É um verso cheio de conteúdo. Vamos agora ler um parágrafo do Espírito de Profecia. A mulher é o símbolo da igreja, e o remanescente da igreja representa os cristãos da última geração de homens que viverão pouco antes do segundo advento. O dragão faz guerra contra estes, porque guardam os mandamentos de Deus, todos, inclusive o sábado, e porque têm o testemunho de Jesus Cristo, que, de acordo com a definição inspirada do capítulo 19, verso 10, é o espírito de profecia. Estas são as razões da guerra do dragão contra o remanescente. Eles ensinam a observância dos 10 mandamentos, o reavivamento dos dons e reconhecem o dom de profecia entre eles. E é justamente isso que causa toda essa ira do dragão, que o leva a fazer guerra. Quando o diabo colocou um pé no quarto mandamento e o outro nos dons plantados na igreja cristã por Jesus Cristo, então a sua majestade satânica encheu-se de prazer vingativo. Mas quando o remanescente, a quem Deus planeja trasladar para o céu sem ver a morte, perguntar pelos antigos caminhos a boa passagem para que possa andar nela, então o dragão se irará e fará guerra contra ele. O diabo tem o mundo todo sob controle. O planeta segue as suas falsas doutrinas, seus falsos preceitos que saem de ditames de homens. Mas de repente surgiu esse povo, que faz questão de caminhar nos caminhos antigos. Isso realmente não vai irá-lo? Eu tenho certeza que sim, já está acontecendo isso. Muito bem. Essa é a premissa do conflito. E nós estamos envolvidos nele. Vamos continuar. Espírito de Profecia, volume 1. De todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre seu povo, com exceção do dom de seu Filho, nenhum é tão sagrado e tão importante para o seu bem-estar do que o dom de sua santa lei e de seu Espírito Santo. O dom do Filho do Homem é incalculável. É impossível computá-lo. Nós o estudaremos por toda a eternidade. Mas a cerca que ele estabeleceu, o mecanismo pelo qual sabemos qual caminho seguir, é a lei e a guia do Espírito Santo. Isso que você disse é incrível, porque muita gente diz: mas a lei é um fardo, é que nem um jugo. Não, ela é luz e uma salvaguarda para proteger. Então, esses dois, sem eles, não teremos sucesso, pois o Espírito Santo precisa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele te traz de volta a lei. E se você tira fora a lei, você não tem mais a definição do que é pecado, e muito menos do que é justiça. Daí você pode inventar a sua própria definição e pecar. E Jesus era a lei encarnada. Nada foi tão bem calculado para frustrar os planos de Satanás e, consequentemente, suscitar a sua ira como estes. E quando esse povo se levantar na última geração de homens, povo este que observará os 10 mandamentos dos preceitos da santa lei de Deus e reconhecerá o reavivamento do espírito de profecia, podem então esperar a ira de seus oponentes, que pode surgir apenas através da inspiração direta de Satanás. E o dragão irou-se com a mulher, e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Qualquer um que compreenda esse verso e o aceite, já entra em guerra. Exato. Automaticamente. Não tem como você aceitar Deus na sua vida e continuar tendo uma vida fácil. Não. O testemunho de Jesus, disse o anjo a João, é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10.
É a guarda dos mandamentos de Deus, o reconhecimento do reavivamento do espírito de profecia por parte da igreja remanescente ou dos cristãos da última geração que suscita a ira do dragão. Essa é uma das razões pelas quais nós nunca tentamos esconder esse assunto. Nós apresentamos ao público essa questão para criar agitação. Exato. Mas é uma agitação positiva. Queremos que as pessoas compreendam o valor dessas verdades bíblicas. Então, é um ponto muito importante que precisa ser ponderado. Vamos resumir. Aqueles de dentro da igreja que não se apegam ao testemunho ou que diminuem a sua importância não podem, por definição, serem parte do povo remanescente. Você acha que é muito duro dizer tal coisa? A gente o tempo inteiro fala disso. Não diga que você faz parte do remanescente se você não se enquadra nos requisitos apresentados pela Bíblia para que você faça parte do remanescente. Alguns do povo remanescente guardam os mandamentos, mas... Porque tem duas... Mas tem um outro lado. Isso tem duas pernas. Pois é, tem aqueles que não guardam. O povo remanescente precisa ter os dois atributos. Portanto, existem membros e líderes dentro da igreja que não são parte do remanescente, mas do joio. É a própria Bíblia que diz que há joio e trigo dentro do campo. O joio vai ficar dentro da igreja até que finalmente chegue a colheita. Normalmente pedimos a Deus, Senhor, por que o Senhor permite esse joio dentro da igreja? Eles causam tantos problemas. Bem, e às vezes parece que eles são a maioria. Bem, eles são a maioria. Há mais joio do que trigo. Mais joio do que verdadeiros crentes. Mas quando chegar a tempestade, o que acontece com o joio? São levados pelo vento. Eles saem voando. E eu acredito que estamos nos aproximando de uma tempestade. Há um forte vento chegando. Um furacão, na verdade.